que diz assim a palavra de Deus: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra, aqui no capítulo 8, versículo 1 do livro aos Romanos, segundo escreveu o apóstolo Paulo, a gente já pode perceber, já de início, a convicção de fé do apóstolo Paulo com relação à salvação em Cristo Jesus. Ele é convicto, ele tem certeza, até porque isso é a fé, como diz aqui em Hebreus capítulo de número 11, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, né? Então isso é a fé, independentemente de ser a fé salvífica ou a fé sobrenatural. Então a fé, no caso aqui ele está falando dessa fé salvífica, que em algumas traduções vai dizer que é o firme fundamento, né? Então ele diz aqui que é a certeza, a convicção e é a prova também de coisas que não vemos. Aí me faz lembrar a passagem bíblica que está lá escrito no Evangelho de João, quando Jesus ali se encontra com Tomé, por aquela questão dele dizer, se eu não ver os cravos, a marca dos cravos e tal, eu não acredito, não dá para acreditar que ele ressuscitou. Então quando Jesus aparece, ele diz, Senhor meu e Deus meu. E aí o Senhor diz, porque viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram, né? Aí então essa passagem nos faz lembrar isso, né? Ou seja, a fé, que é essa convicção que nos dá, e essa certeza daquilo que não vemos. Por exemplo, nós não vimos Jesus. O apóstolo Paulo também não viu, ele escutou no caminho de Damasco, mas ele não viu. Mas a fé que brotou no coração do apóstolo Paulo, até pela a pessoa que ele era antes de ter esse encontro com Cristo, ele passou a entender, a ter essa convicção de que realmente a salvação é mediante Cristo e que a salvação ela é real. A gente não precisa ver para crer, né? A gente não precisa ver para crer. Bem-aventurado ou feliz ou abençoado aquele que não viu Jesus, mas crê em Jesus. Então, o versículo de número 1 vai dizer que, portanto, agora já não há condenação. O apóstolo Paulo, ele nos traz aqui algumas informações nesse texto, e uma das quais ele traz é que, pode dizer assim, portanto, agora. Então ele já está falando de uma situação atual. Ele está falando, agora já não há condenação. Por que está dizendo agora já não há condenação? Porque o estado do ser humano, sem Jesus, é um estado de condenação. É um estado de perdição, né? É uma palavra, eu não considero nem dura, mas uma palavra verdadeira. E a nossa missão como mensageiro da palavra do Senhor é trazer essas informações reais para que as pessoas possam entender que se existe salvação é porque existe uma condenação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Paulo está dizendo aqui, agora para os que estão em Cristo Jesus. Aí talvez alguém possa dizer assim, peraí, irmão, você está dizendo que eu sou condenado porque eu não sou crente, ou não estou na igreja, ou porque eu não sigo Jesus? Não, eu não posso dizer isso para você, eu não tenho essa prerrogativa de falar isso. Mas a palavra do Senhor, ela vai dizer aqui em João, no capítulo de número 3, porque a gente não precisa falar que as pessoas estão condenadas. Por quê? Porque a gente não conhece o íntimo de ninguém, né? Eu não conheço o íntimo de ninguém. Só quem pode falar isso é quem conhece, é quem sabe o que está no interior da pessoa. Mas o próprio Jesus, palavra de Jesus, primeiro ele vai falar no versículo 16, muito conhecido, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Sim, mas aí não está dizendo que eu estou condenado porque eu não creio em Jesus. Então vamos lá para o versículo de número 18. Quem nele crê não é condenado,
Mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. O 19 vai dizer: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, então eu não preciso dizer que ninguém está condenado. A própria palavra vai dizer que, pelo fato de não crer em Jesus, diz que a pessoa ela se mantém em um estado de condenação, enquanto não crê em Jesus. É o que está escrito aqui no versículo 18 do capítulo 3 de João. Quem nele crê, livre de condenação. Para quem acredita na questão do inferno, né? Livre de inferno, né? Garantido o céu. Então, para quem está em Cristo. Porém, a continuidade do versículo vai dizer que os que não crê em Jesus já está condenado. Ou seja, o fato das pessoas serem condenadas o maior pecado é não crer em Jesus. Esse é o maior pecado. Então, o ser humano, a partir do momento em que ele desobedece a Deus, ele desobedece a palavra do Senhor, e ele passa a viver segundo o que ele bem entende, segundo o que lhe dá na cabeça, sem viver as Escrituras, sem viver a palavra do Senhor, a Bíblia diz que essas pessoas, todos, está em um estado, infelizmente, posso falar assim, infelizmente, em estado de condenação. Porém, nem tudo está perdido, né? Nem tudo está perdido. Por quê? Porque aos que estão em Cristo não há condenação. Ou seja, se, por exemplo, eu estava em um estado de condenação, hoje eu entendo. Às vezes, quando a gente está nesse estado, a gente não aceita uma palavra como essa, a gente acha uma palavra dura, né? Ou então porque o irmão está querendo ser santo demais e está falando isso, não é assim. Mas quando a gente passa a crer em Jesus, a gente reconhece o sacrifício de Jesus lá na cruz, que foi exatamente o que Paulo fez. Quando ele reconhece o sacrifício de Cristo, se nós lembrar que Paulo ele está saindo para ir para Damasco justamente porque para prender os irmãos, os crentes, né? Vamos dizer assim, os crentes da época. Hoje, após a reforma protestante, os evangélicos, né? Enfim, os cristãos protestantes, né? Enfim, então eles estavam indo para Damasco para prender justamente os irmãos, por justamente pregar a Cristo. E quando ele tem um encontro com Jesus, e ele passa a crer em Jesus, então ele passa a compreender o sacrifício de Jesus. E a partir desse momento, ele não cessa de falar de Jesus. Ele não cessa de anunciar Jesus. Por quê? Porque ele reconhece que o estado em que ele estava, apesar dele ser um homem religioso, um homem que era muito conhecedor das Escrituras, mas ele reconhece que ele estava em um estado de perdição. E Jesus, ele não faz acepção de pessoas para salvar. O que é necessário é apenas a pessoa, o ser humano, crer em Jesus. Não importa o tamanho do pecado, entre aspas, ou seja, não importa quantos pecados ele tenha cometido na vida, quantas atrocidades ele tenha cometido de forma pecaminosa. A partir do momento que ele reconhece o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e ele se rende a Cristo, e ele se arrepende daquilo que fez, e ele decide não mais praticar aqueles atos pecaminosos, ele com certeza, Jesus o abraça, Jesus o salva, Jesus perdoa, porque foi para isso a morte de Jesus. Jesus não veio simplesmente morrer por pessoas boas, até porque não tinha. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor olhou dos céus à terra, não tinha um justo sequer, ninguém que fizesse o bem. Então ele não veio morrer por pessoas boas. Verdade. Né? Então, e aqui inclui a mim, inclui ao diácono Gildo, que nós estávamos nesse estado. Né? Então, a solução. A Bíblia, Paulo está dizendo, por quê? Porque Paulo passou por esse processo.
por todo esse processo. Então ele tem as prerrogativas para dizer que, portanto, agora, ou seja, o estado agora, o estado passado de Paulo era terrível, né? O histórico de Paulo era terrível, prendia os irmãos, não suportava ouvir o nome de Jesus. Aquilo lhe causava ódio em seu coração, a ponto de, como eu já falei, de querer prender os irmãos para que eles parassem de anunciar esse Jesus. Então Paulo, ele tem essas prerrogativas, ele sabe o que ele era, o que ele passou e o quanto que o Senhor lhe perdoou. É como diz uma passagem bíblica, diz assim: aquele que muito é perdoado, esse muito ama. Né? E Paulo, ele foi muito perdoado. Ele foi muito perdoado por Cristo. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite, meu querido, que está ouvindo essa palavra para refletir, não importa o tamanho do teu pecado, não importa o que você tenha feito na sua vida. Não fique imaginando, achando, não tem jeito para mim, não existe isso. Ou você pode até ter escutado talvez de alguém dizer: olha, não tem mais jeito para você. Não existe essa história de que não tem jeito, a não ser que você não se renda a Jesus. Mas se você der um passo para Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que não há condenação para você. Há solução. Por quê? Porque Jesus não só morreu, Jesus ressuscitou. Verdade. Aí vem a cena, uma analogia, por exemplo, de repente eu estou me afogando em um mar. E geralmente no mar, nas praias, tem os famosos salva-vidas, né? Eles ficam lá naqueles postos, né? Só observando se de repente alguém vai precisar dos seus serviços, né? De socorrista, né? De socorrer, de salvar. E o que acontece? Ali eu estou me afogando. Eu não tenho condições de sair daquele mar. As ondas são muito fortes. E eu já estou cansando, nadando, tentando ficar sobre a superfície da água e não estou conseguindo. Então, eu estou ali me afogando, não vai ter jeito. Eu vou depender daquele salva-vida que está ali olhando. Aí você imagina que aquele salva-vida ele tem um mal súbito. Ele tem um mal súbito, aquele salva-vida, e o que acontece? Aquele salva-vida morre. O que vai acontecer comigo? A única solução que eu tinha para me salvar, morreu. Verdade. E agora? Então, estou perdido. Só que o Jesus que morreu, o Salvador da nossa vida, ele ressuscitou ao terceiro dia. A diferença daquele salva-vida que teve a morte súbita e não ressurgiu é que aquele que está me vendo se afogando, já sem forças, porque muitas vezes na nossa caminhada a gente está sem forças. Eu tenho um relato de muitas pessoas, converso com algumas pessoas, que principalmente pessoas que já até conheceram o Evangelho e estão afastadas. E elas dizem: irmão, eu tenho às vezes vontade de voltar e não consigo. Tem pessoas que dizem: irmão, eu quero ir e não tenho força. Muitas vezes acontece isso. O mundo nos pega como se fossem aquelas ondas bravias e fica sugando muitas vezes as nossas forças mental, física, espiritual. E a gente se encontra no momento em que não tem o que fazer. É total depender de um Salvador. Assim a humanidade. Então, voltando lá, que eu estou lá me afogando. Só que o meu salva-vida, aquele que nos salva a minha vida, a sua vida, a vida de todo aquele que nele crê, a diferença é que ele não está morto. Então Jesus não só morreu, ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, ou seja, se ele ressuscitou, ele está vivo. Se ele está vivo, ele pode entrar naquele mar, Diácono Gildo. É você que está me ouvindo
e me assistindo nesse momento, ele pode entrar naquele mar porque ele está vivo. Ele pode entrar lá e me tirar daquele mar e me salvar. Assim ele pode fazer com qualquer um que dependa do seu socorro e que clame por ele. Que clame por ele. Está no mar, está sem forças. No mar das dificuldades, do pecado, dos problemas. É só clamar por ele. Grita por ele. Que ele está vivo. Ele está vivo. Nós tivemos uma lição agora no sábado pela manhã, né? Que falou da nova aliança. E a gente viu que o nosso Salvador, que é o nosso mediador, né? A gente viu que ele fez essa aliança de sangue. Louvado seja o nome do Senhor. E nos reconcilia com o Senhor, com Deus. E ele derramou seu próprio sangue para salvar a nossa vida. E ele ressuscita. Diferente dos sacerdotes da antiga aliança. Ele é superior. Ele é soberano. Ele é o supremo sumo sacerdote, como diz em Hebreus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, agora, nesse momento, a partir do momento em que qualquer pessoa na face dessa terra, ele deu um passo para Jesus, crendo, segundo a fé, porque ainda aqui em Hebreus, ele vai dizer o seguinte aqui, no versículo de número 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, então eu me aproximo de Cristo não simplesmente por uma força emotiva, mas por fé, ou com fé, porque a fé nos faz crer na salvação. A fé nos faz crer que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou. Nós não vimos nenhum desses dois fatos. Nós não chegamos a presenciar Jesus morrendo e nem chegamos a presenciar Jesus ressuscitando. Mas a fé é o firme fundamento, é a prova daquilo que a gente não vê. Então a fé, ela me prova, ela traz prova de que Jesus morreu, de que Jesus ressuscitou e de que ele tem salvação para a minha vida, de que ele pode libertar a minha vida, de que ele pode me levar para o céu. Então o apóstolo Paulo, ele traz essa informação, louvado seja o nome do Senhor, não teórica. Ele não está falando de algo teórico, mas está falando de algo prático. Ele está falando de fato, ele está falando de realidade, louvado seja o nome do Senhor. Né? Louvado seja Deus. Então, para os que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Agora não há. Ele diz assim, agora está em Cristo, agora não há. Não importa, aceitou Jesus, não importa o que as pessoas vão dizer. Ah, porque tu fez isso. Quem nunca ouviu essa frase, né? Ah, depois que fulano fez isso, fez aquilo outro, agora ele diz que é crente. Né? Ou seja, não importa o que as pessoas digam. Aceitou Jesus, baseado na fé, crendo na salvação, decidido a não viver mais uma vida de pecado, vai ter certeza, não importa o que as pessoas falam. Agora, no exato momento em que você crê no Senhor, você está isento de condenação. O Senhor, ele afasta de mim, de você, de qualquer um que crê, a condenação. E nos dá, aproxima de nós, uma vida eterna, uma vida de salvação. É bem verdade, sim, que essa vida de não condenação, existem alguns parâmetros que precisamos, lógico, né, seguir, viver. Que, inclusive, voltando aqui à lição, né, que vai ser a próxima lição de sábado, né, que nós vimos da nova aliança. Então, agora a vida com Cristo. Então, a vida com Cristo, ela tem as suas dificuldades. Ela tem suas dificuldades. Mas, se eu e você permanecermos crendo, permanecermos santificando a nossa vida, lutando contra o pecado, lutando contra a própria carne, porque nós temos 3 inimigos terríveis, né? É a carne, que é a natureza, né? O sistema, que é o mundo, o sistema iníquo, que jaz no maligno, e o diabo, que a gente não vê,
né? Então são 3 inimigos terríveis. Então nós lutamos contra esses inimigos. E só há uma única possibilidade de vencer os 3 de uma só vez. É estando em Cristo Jesus. Porque sem Cristo Jesus, a gente não consegue vencer nem a carne. Sem Cristo Jesus, a gente não consegue vencer nem só o diabo. Sem Cristo Jesus, a gente não consegue nem vencer o próprio sistema do mundo. Mas com Jesus, esses 3 inimigos terríveis, ferozes, os 3 eles são vencidos. E para completar, nós ainda vencemos um 4º inimigo, que é a morte. Ou seja, veja a vantagem ou as vantagens que se tem de se crer em Jesus, de se viver para Jesus, se viver com Jesus, por Ele e para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Não há condenação, não há perdição em Cristo Jesus. Paulo ele tem tanta convicção, e ele sabe que a vida de não condenação, ou a vida com Cristo, não é fácil. Ninguém está aqui dizendo que aceitou Jesus e é tudo a mil maravilha. Não. Toda rosa tem os seus espinhos, né? Então, não é fácil. Mas olha o que Paulo fala aqui no versículo 18, ainda do capítulo 8. Eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ou seja, ele está dizendo, não é fácil. Porém, ele diz assim, eu considero. Veja um homem de fé. Um homem de convicção, porque a fé é convicção. Ele tem convicção da sua salvação em Cristo Jesus. Ele tem convicção de que Jesus é o Salvador. E que não há condenação, não importa. Ele diz assim, eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem, de forma nenhuma, nem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou a glória do porvir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Verdade. Então o apóstolo Paulo, ele fala muito isso. E ele continua, já lá pelos versículos 28 em diante, mas eu quero me atentar aqui no versículo de número 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem fará? Quem é que pode acusar os filhos de Deus? Os escolhidos do Senhor. Quais são os escolhidos? Aqueles que se entregaram a Cristo. Aqueles que reconheceram o sacrifício de Jesus na cruz. Aqueles que aceitaram a oferta de salvação que Deus entregou lá na cruz do Calvário. Esses são os escolhidos. Então, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Alguém pode dizer assim, não, isso aqui não pode ser salvo, isso aqui está condenado. Quem poderá fazer isso? Porque o próprio Jesus, como vai dizer assim, é Deus quem o justifica. Ou seja, em Cristo Jesus, nós somos justificados, declarados inocentes. Por que declarado inocente? Porque diante do sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário, ele nos purifica de todo o pecado. E o sangue dele que nos purifica de todo o pecado, se ele nos purifica do pecado, o sangue de Jesus, isso significa que nós não temos pecado, que os pecados foram cancelados, foram perdoados. Então, se os pecados foram cancelados, então o Senhor vai nos declarar, baseado no sacrifício de Jesus, não pelas minhas obras, não pelos meus méritos, não porque eu sou uma pessoa boa, nada disso. Isso não justifica ninguém. Se a gente pegar o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver isso. Existia um homem ali em Cesareia chamado Cornélio, um homem maravilhoso, na sociedade um homem bom, né? Temente a Deus, o texto vai dizer, até orava ao Senhor, ajudava os necessitados, mas apesar de tudo isso, que ser um homem bom, é como geralmente nos dias atuais sempre se fala, né? Não fuma, não bebe, não vai à festa, né? Direitinho pro céu. Não faz nada de errado, né? Então merece o céu. Aí o Senhor manda os anjos e diz, olha, tinha uma coisa necessária, é muito bom, uma pessoa muito boa, realmente, para a sociedade, você é um homem temente a Deus, e
a ponto de Deus ouvir a sua oração, e de ver aquilo que ele fazia, e o irmão dizia assim, olha, agora te falta alguma coisa, te falta algo para ser salvo. Não, para viver em sociedade você pode viver bem, tranquilo, fazendo o que é correto, isso é louvável. Mas para a salvação, isso não é o suficiente. O que é suficiente para a salvação foi o que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Isso é o que é suficiente. Então, o que ele faz? Manda alguém chamar Pedro, né, o apóstolo Pedro, e aí Pedro vem até a sua casa, e se contando que ele não era um judeu, né, ele era um gentil. E aí o que acontece? Pedro fala de Jesus. E quando Pedro começa a falar ali de Jesus, da salvação em Jesus, que ele era o Messias, que ele era o Cristo, que ele era o remidor esperado, e quando ele anuncia Jesus, o Evangelho de Cristo que é salvo, como disse o próprio apóstolo Paulo, né? Porque para nós que estamos sendo salvos, o Evangelho é poder de Deus. Para quem não crê, é loucura, mas para nós é poder de Deus. Então, quando Pedro começa a pregar ali para Cornélio, e ali muitas pessoas, seus familiares, né, e possivelmente vizinhos, pessoas que estavam ali com ele, a Bíblia vai dizer que quando ele escuta que existe uma salvação em Jesus e que há uma possibilidade dele ir para o céu, há uma possibilidade dele não ser condenado, então naquele mesmo momento ele deseja até ser batizado. Glória. Ou seja, não é os atos de bondade que alguém faz que ele vai merecer a salvação. Ninguém merece salvação. Salvação é mediante a graça do Senhor. É um favor merecido, né? Então, o que nós, na verdade, merecemos ou merecíamos antes de aceitar Jesus é a condenação. Porque que Deus falou para a humanidade lá no início: não coma desse fruto, se comer você morre. Ou seja, não desobedeça. Se desobedecer, eu garanto, você morre, certamente morrerás. O homem foi lá e comeu. Então o que ele merece? A morte. A morte. É verdade. O salário do pecado é a morte. Mas aí o que diz o texto? Mas o dom é gratuito, a graça do Senhor, né? Mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então ele diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos? É Deus quem justifica. Aí diz mais: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, o que é tão importante não é só a morte de Jesus. Porque se Jesus só morre e não ressuscita, seria como os sacrifícios antigos. Mas eu consigo lembrar que quando o profeta João Batista, né, do Novo Testamento, ele vê ali Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, ele não foi só o sacerdote, né, como na antiga aliança, o sacerdote que fazia o sacrifício. Ele foi o sacerdote e ao mesmo tempo ele foi o Cordeiro. Verdade. Né? O Cordeiro. Ou seja, então, o Cordeiro na antiga aliança era morto. E era necessário se repetir. Por quê? Porque o Cordeiro morreu. Não ressuscitava. Esse Cordeiro da nova aliança, que é Jesus, ele faz o sacrifício, ele morre e ele ressuscita. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele ressuscita. O que acontece, então, que é muito importante, não é só a morte de Jesus, que se ele morre e não ressuscita, quem queria nos levar para o céu? Quem que nós iríamos esperar? Quem nós estávamos esperando? Alguém que morreu? Aleluia. Não é? Então nós esperamos, não é simplesmente alguém que morreu, nós esperamos um Deus, um Salvador, que tomou o nosso lugar, segundo Isaías 53. Louvado seja Deus. Tomou o nosso lugar lá na cruz do Calvário. Nossos pecados, as nossas aflições, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós aguardamos esse Jesus, que morreu, que ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. E ele tem salvação para todo aquele que nele crê. Porque no momento em que cremos em Jesus, como disse o apóstolo Paulo, agora não há condenação. Antes, sem Jesus, há condenação. Com Jesus, sem condenação. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia, que mensagem maravilhosa. É necessário, né? Pandemia, é necessário arrependimento, né? É necessário reconhecer que somos pecadores. Verdade. Necessitamos, né, de uma salvação.
Necessitamos, porque de nós mesmos não alcançaremos a salvação, né? Só por meio de Jesus Cristo, né? Só por meio daquele que fez o maior sacrifício, né? Foi morto, e morte de cruz, né? Que era uma morte das mais... A mais terrível, as né? mais terríveis. Humilhante, né? Mais humilhante, né? Para os piores criminosos, né? Morto em cruz. Não era para todos, né? Só para aqueles mais piores criminosos, e o nosso Senhor Jesus foi até a cruz para nos dar o direito da salvação. Como você falou, nós tão pecador, tão sem nada a oferecer. O que nós temos para oferecer, né, Diácono Levi? Mas pelas misericórdias de Deus, enviou o seu Filho amado para que morresse, para nos dar o direito de salvação. Então a mensagem nessa noite, meus amados irmãos, é que necessitamos de um Salvador. Necessitamos reconhecer, né, que de nós mesmos não conseguimos nos salvar, mas teve aquele que morreu por nós e está sempre de braços abertos, né, Diácono Levi? Sempre de braços abertos para nos receber. Nós tão pecador, tão falho, tão muitas das vezes impossível, né? Nós somos difíceis demais. O ser humano é muito difícil, né, Diácono Levi? Não é tão difícil que foi preciso Jesus morrer, né? É verdade. É verdade. Vamos ouvir mais um louvor, Diácono Levi? Amém. E após o louvor a gente vai estar orando pela sua vida, e durante o louvor, se quiser mandar os seus pedidos de oração, se quiser se reconciliar, aceitar Jesus, deixa aqui nos comentários, que no finalzinho desse louvor a gente vai estar lendo aqui os seus pedidos de oração, e também vamos estar orando pela sua vida no nome de Jesus. Vamos louvar, meu irmão? Amém. Se quiser se reconciliar com o Senhor, a gente faz a oração e depois você procura uma igreja dividida da promessa para congregar, né? É isso aí. Casa, né? É verdade. Então vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Dá o som aqui. Glória a Deus. Dá o som aqui. Gelo no back. Tá. Amém. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Ele é Deus, querido. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar
tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluias, querido. O Senhor é contigo, não temas, Ele é rei. Não importa a situação que você esteja passando, creia. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Deixa o fundo musicalzinho, viu? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que está aqui conosco, vamos orar pela sua vida. Deixa eu mandar um abraço para os nossos amados irmãos que estão aqui conosco. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Nosso querido irmão, nossa irmã Margarete Alves conectada conosco. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Conceição Oliveira, nossa irmã Conceição, um abraço todo especial. Lidomar Barbosa, Deus abençoe a sua vida, meu irmão. José Luciano, nosso querido irmão Luciano, aqui da IAP Croatá. E a nossa irmã Luzia Alencar também conectada com a gente. Deus abençoe a sua vida. Gleidson Alves, Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Reginaldo Lopes, lá da IAP de Munguba, conectado aqui com a gente. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. No nome santo e maravilhoso de Jesus. Vamos orar, né? Diácono Demi, vamos orar pela vida desses amados irmãos que estão conectados com a gente. A nossa irmã Juliana, que no começo pediu oração pela sua vida. Vamos estar orando pela sua vida. A irmã Juliana passa, como falou ela, por problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, e ela pede oração, sempre ela está pedindo oração pela sua vida. A gente vai estar, né, Diácono Demi, orando agora no final do nosso programa, por essas vidas que estão conectadas com a gente, por essas vidas que necessitam de oração. Sempre a gente fala que nós não sabemos o que você necessita, mas há um que sabe todas as coisas, sabe aonde está doendo, sabe qual a nossa dificuldade, né? Porque foi Ele que nos criou, foi Ele que nos formou. Ele conhece todos os fios do nosso cabelo, né? Isso nós mais que nós mesmos, né? É verdade. Nem nós se conhecemos como Deus nos conhece. É verdade, né? Porque nós não sabemos quantos fios de cabelo nós temos, né? E o nosso Deus sabe todas as coisas, porque somos criação dele, né? Então vamos orar e pedir a Deus por mais um programa que está se findando, por essas vidas que pediram oração, para que Deus Ele pode, né? Para que Deus venha intervir e curar das suas enfermidades, o que você precisa, quem sabe seja oração pelo seu casamento, que está um pouco difícil, quem sabe uma porta de emprego, pela uma cura, uma enfermidade que você está passando. Deus tem cura para tudo, né? Aleluia, Deus glória tem a Deus. A cura
tudo aquilo que nós passamos, pela dificuldade, mas para isso é preciso a gente crer, né? Aleluia, é verdade. Temos fé para que possamos alcançar a cura, possamos alcançar o milagre. É necessário que a gente deposite a nossa fé por inteiro, né? Não ter a fé e duvidar porque nós não vamos alcançar, né, Diácono Emílio? Vamos orar? Em nome de Jesus, com vontade, meu irmão. Amém, glória a Deus, né? A irmã Juliana, né? Isso. Pediu oração, hein? Irmã Juliana, Jesus, ele é a nossa vida, ele é a nossa alegria. Conecte sempre com o Senhor, porque ele é o dono da sua mente, ele comanda a sua mente, ele que fortalece a sua mente, e nós vamos clamar a ele, pedindo que ele fortaleça a sua mente, para que o Senhor possa lhe abençoar e você estar bem psicologicamente para melhor servir ao Senhor. Verdade. Amém? Oramos em nome de Jesus. Senhor querido, eterno e amado Deus, Pai Santo, quero te agradecer, Senhor, primeiramente por nos trazer até aqui em paz, Senhor, em segurança. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que falou primeiramente ao meu coração, Senhor. Essa semana eu estive meditando essa palavra, meu Pai, o quanto que ela é real, o quanto que a salvação em Cristo Jesus ela é real, meu Pai, a ponto de nos mover, meu Pai, mesmo diante das dificuldades, dos problemas que enfrentamos, meu Pai, são problemas diversos, mas como disse a Tua palavra, nada se compara com a glória que há de ser revelada em nós, Senhor. Como diz a Tua palavra, meu Pai, porque olho não viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam, Pai. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, venha abençoar, meu Pai, cada vida, meu Pai, que necessita, meu Senhor, de Ti, meu Pai, como no caso aqui, meu Pai, da irmã Juliana, que tem pedido oração. Se ela pede oração, Pai, é porque ela crê no poder da oração, ela crê, Senhor, no Teu poder, ela crê, Senhor, que o Senhor pode, meu Pai, aleluia, resolver o seu problema, Pai, no nome de Jesus. Fortalece a mente da Tua filha, Pai, no nome de Jesus. Pai, que a alegria, meu Pai, da salvação nunca, meu Pai, se perca da sua mente, Pai, se perca do seu coração, que a alegria da salvação possa estar viva, meu Pai, dentro dela, meu Pai, para que assim ela possa também vencer, meu Pai, esses problemas psicológicos, meu Deus querido. Pai, em nome de Jesus, todos aqueles, meu Pai, que estão conectados, aqueles que porventura depois irão ver, meu Pai, eu assisti esse programa, meu Pai, meu Pai, em reprise, meu Pai, que o Senhor possa abençoar a vida dessas pessoas, Pai, no nome de Jesus. Pai Santo, vem, meu Deus querido, curando a todos que se encontram enfermos, Pai, no nome de Jesus, meu Pai. Vem fortalecer a nossa fé, a fé do Teu povo, meu Pai, no nome de Jesus, nesses dias que têm sido tão difíceis, meu Pai, aonde o mundo, meu Pai, aonde todas essas coisas têm acontecido, meu Pai, tem se movido para tentar roubar de nós a fé, a crença, meu Pai, a credibilidade que damos à Tua palavra e ao Senhor, Pai. Que nada, meu Pai, nesse mundo, meu Deus, venha nos afastar de Ti, Pai, no nome de Jesus. Que possamos continuar crendo, meu Pai, por fé no Senhor, no nome de Jesus. Meu Pai, venha abençoar a vida de cada promessista, meu Pai, no nome de Jesus. Esses irmãos que estão conectados aqui, outros de outros estados, meu Pai, que o Senhor venha abençoar a vida, a família, o lar, Senhor. Meu Pai, os trabalhos, meu Pai, dos Teus filhos, Pai, no nome de Jesus. Se alguém é autônomo, que o Senhor venha abençoar a vida, meu Pai, desses autônomos, meu Pai, no nome de Jesus, meu Pai. Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Assim, Pai, abençoa a vida do Teu servo diácono Gildo, da sua família, meu Pai, no nome de Jesus, Teu filho, que tem, meu Pai, reservado um local como esse, meu Pai, no seu lar, meu Pai, justamente para a pregação da Tua palavra, meu Pai, que o Teu filho continue sendo abençoado, porque abençoado ele já é, Senhor, que ele continue sendo abençoado, que ele continue sendo, meu Pai, ele e sua família, sendo usados pelo Teu Santo Espírito, meu Pai, no nome de Jesus.
Nesse momento te peço que possa me guiar em paz de novo ao meu lar, Senhor. Possa encontrar minha família, minha esposa, minha filha em casa, Senhor, com bastante saúde, meu Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor venha, meu Pai, assim como me trouxe em paz, em segurança, possa também levar em paz e segurança, meu Pai, e possa encontrar minha família também em segurança, em paz, no nome de Jesus. Assim nós te oramos e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Amém, glória a Deus. Obrigado, Diácono Demir. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deu uma volta abençoada, né? Amém. No seu lar. Mais uma vez te agradecer pela sua disponibilidade, em nome de Jesus. Obrigado a você que ficou conectado com a gente. Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus dê um restante de semana abençoado. Em nome santo de Jesus. Estamos de volta na próxima quinta com o nosso programa O que a Bíblia Diz. Eu, juntamente com o pastor Jonas, aqui às 21 horas, falando do amor de Deus. Obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro. Em o nome de Jesus.